Agora vamos para o Brasileirão Série A. Brasileirão Série A que teve seus jogos aí, começou essa segunda rodada no sábado. Começou no sábado. Começou com um empate na Serrinha. Goiás 1, Palmeiras 1. É um placar que pode até gerar uma certa surpresa, mas o Campeonato Brasileiro é assim mesmo. Palmeiras estreou com derrota, Palmeiras 2, Ceará 3, e já soma seu primeiro ponto na segunda rodada. Parece pouco, mas esse time do Palmeiras pode aprontar muito nessa temporada. Tem time para isso, são os atuais bicampeões da Libertadores, um plantel que parece que cada vez mais fica mais forte. Então tem muita coisa para acontecer ainda. Esse empate, apesar de causar uma certa surpresa, mas o Goiás teve sim chances de vencer a equipe do Palmeiras. Mas o Palmeiras, no apagar das luzes, conseguiu arrancar esse empate. No Independência tivemos o Coelho, o América Mineiro, mandando ver 4-1 para cima da equipe do Juventude. América Mineiro 4, Juventude 1. Uma recuperação do América Mineiro. No sábado tivemos Corinthians 3-0 para cima do Avaí. 3-0 Corinthians, a segunda vitória do Corinthians. Corinthians até aqui 100%, 2 jogos, 2 vitórias. Venceu o Botafogo na estreia, fora de casa, e vence agora em casa a equipe do Avaí 3-0. 3 gols do Roger Guedes, um hat-trick do Roger Guedes na Neoquímica Arena. Também no sábado tivemos na Arena Pantanal Cuiabá 0, Fluminense 1. Fluminense conseguiu esse resultado interessantíssimo. Era jogo para um possível empate. Cuiabá teve suas oportunidades, o Fluminense também teve suas oportunidades, mas o Fluminense, essa que é a verdade, achou esse gol na Arena Pantanal. O Fluminense achou esse gol e garantiu seus primeiros 3 pontos nesse Brasileirão. No domingo, Santos 2, Coritiba 1, já uma prévia, né, do duelo entre essas duas equipes, já agora na terceira fase da Copa do Brasil. Então no primeiro encontro teremos 2 embates na Copa do Brasil e teremos também 2 embates no Campeonato Brasileiro. O Santos venceu o primeiro, 2-1. Na Vila Belmiro, o Santos venceu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, 2-1 para cima do Coritiba. Um jogo também bem interessante, a torcida na Vila Belmiro ajudou demais. No Maracanã tivemos o encontro Flamengo e São Paulo. Pois bem, o Flamengo vive essa questão, conflitos internos, essa questão aí de alguns jogadores que ficam aí tentando tumultuar a situação lá com o Paulo Souza, mas como eu já havia dito no vídeo anterior, se o cara merece uma oportunidade. Não à toa o Flamengo tirou um treinador que dirigia a seleção da Polônia. A seleção da Polônia estará, gente, na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, tá? Então esse cara merece sim um respaldo, tem uma filosofia, tem seus métodos de trabalho, tá? E o Flamengo, né, com o apoio da sua torcida, Maracanã, com boa presença de público, né, e o seu elenco que dispensa comentários, né? Teve um João Gomes aí que jogou muita bola, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Então essa vitória do Flamengo por 3-1, acredito que foi um resultado justo pelo que as equipes produziram. São Paulo que teve mais uma vez Jonathan Calleri anotando mais um gol, né? Calleri se antecipou ali naquela lateral, numa bola levantada pelo Rafinha, conseguiu empatar.
São Paulo parecia que poderia complicar as coisas para o Flamengo, alternou até bons momentos, mas no segundo tempo, depois que o Isla entrou, né, o lateral Isla, o chileno, entrou, fez uma jogada, um corte ali, né, conseguiu ali tirar da marcação, sair da marcação, bateu ali na saída do Jandrei. Jandrei, eu acho que poderia ter se esticado um pouquinho mais, dava para se esticar um pouquinho mais, mas aí o Flamengo começou a construir essa vitória, e a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Então Flamengo 3, São Paulo 1, pelo que as equipes produziram, acredito que foi um resultado justo. Aí tivemos o Bragantino 4-0 para cima do Atlético Goianiense, massa bruta, uma vitória bem interessante para cima do Dragão. O Internacional, eu diria que venceu na Bacia das Almas, no Beira-Rio. Primeira vitória do Internacional no Campeonato Brasileiro, 2-1 para cima do Fortaleza. Fortaleza, depois aí essas participações aí, duas derrotas na Libertadores, teve aí, venceu a Copa do Nordeste, com méritos, com brios, né? Mas o Fortaleza, alguma coisa precisa se encontrar. Fortaleza não está encontrando um equilíbrio. Fortaleza tem aí, começou com derrota no Campeonato Brasileiro, perdendo para o Cuiabá, em pleno Castelão, né? Fortaleza tem muita coisa para acontecer ainda nesse campeonato, é muito longo, muita coisa pode acontecer, mas já são duas derrotas do Fortaleza, e foi a primeira vitória do Internacional no Campeonato Brasileiro, 2-1. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense, Fábio Carille, perdeu para a equipe do Atlético Mineiro, 1-0. Mais uma vitória do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, fora de casa. E no Castelão, esse jogo aqui, olha, o resultado até um certo ponto surpreendente, eu diria. O Ceará, o Vozão, perdeu em casa para a equipe do Botafogo. 3-1. Enfim, um Erickson arrebentou, foi o destaque desse jogo, e primeira vitória da equipe de General Severiano, primeira vitória do Botafogo na Série A em 2022. Meus amigos, antes de fechar esse Acrisio Neto Comenta 3, tivemos aí as primeiras participações, né, aliás, hoje tem participação do Altos na Série EC. Começou perdendo 3-1 para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Altos 1, Botafogo de Ribeirão Preto 3, a chegada aí do Aguinaldo Liz, novo comando, né? Vamos ver quais são as ideias, quais são os jogadores. Aliás, o Altos já começou a se movimentar, já tem novos jogadores sendo integrados, né, ao grupo, ao plantel, e uma Série C dificílima. E o embate do Altos hoje na Série C, em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli, um duelo nada fácil. Pegar só a equipe do Figueirense, tá? E o Altos tem esse possível objetivo: mirar uma vaga num G8. Vamos ver o que acontece, né? Segundo jogo agora do Altos, né? Um jogo dificílimo, mas vamos ver o que acontece. Então, Figueirense e Altos no Orlando Scarpelli, segunda rodada, Brasileirão Série C. Tivemos também as primeiras participações dos piauienses no Brasileirão Série D. Tivemos a boa vitória da equipe do Fluminense, finalista, né, do Campeonato Piauiense, 4-2 fora de casa, para cima do Juventude Samas, no Maranhão. E o empate do 4 de julho diante da equipe do Pacajus. 4 de julho não conseguiu vencer na estreia, dentro de casa, na Arena Itacoatiara, a equipe do Pacajus, do Ceará. Como eu falei,
Essa semana começam os duelos, os confrontos, né, na Copa do Brasil, na sua terceira fase. Eu vou dar aqui as minhas meus breves pitacos, meus breves palpites e dizer para vocês o que eu acho que possa acontecer. Copa do Brasil sempre é uma competição que traz assim muitas surpresas. Mas vamos lá. Os confrontos começam já agora a partir de terça-feira. A partir de terça-feira com o Fluminense e a equipe do Vila Nova. Se fosse apenas um jogo, eu até diria que o Vila Nova poderia complicar as coisas. Mas como é jogo ida e volta, o Fluminense deverá avançar nesse confronto. Tá? Então vamos. Goiás contra a equipe do Bragantino. Confronto de Série A. O Goiás aí vem do empate no final de semana diante da equipe do Palmeiras. E o Bragantino aí sedimentando aí sua boa participação em jogos recentes aí, né? Venceu aí no final de semana 4-0 a equipe do Atlético Goianiense. Tem participado bem da Libertadores. Competição aqui agora é outra história, Copa do Brasil. Mas se prevalecer até aqui é o que as equipes vêm produzindo, o que as equipes vêm jogando, o Bragantino deverá avançar. Então meu palpite, Goiás, Bragantino, o Bragantino deve avançar nessa terceira fase da Copa do Brasil. Mais um duelo de Série A, Atlético Goianiense contra a equipe do Cuiabá. Basicamente é um confronto até assim mais parelho, né? Regiões próximas, Goiás, Mato Grosso, tá? Então há essa disputa regional, mas se prevalecer por questão, por exemplo, assim, de elenco, se prevalecer até mesmo o que as equipes têm produzido até aqui no decorrer da temporada, um ligeiro favoritismo para o Atlético Goianiense avançar nessa terceira fase da Copa do Brasil. Aí temos Tombense e Ceará. Eu acredito que possa dar a equipe do Vozão, né? Tombense de Série B, Ceará de Série A. Acredito que o Ceará tem potencial para avançar nessa terceira fase da Copa do Brasil. Como eu falei, o Fluminense, acredito que avança contra a equipe do Vila Nova. O Bahia encara uma surpresa, esse Azuris, né? Acredito que a surpresa acho que vai parar por aqui. Que aliás já tivemos surpresas nessa Copa do Brasil. Já tivemos a eliminação do Grêmio, já tivemos a eliminação do Internacional, já tivemos a eliminação do Vasco, entre tantas e tantas outras equipes. O Avaí também já caiu fora, né, nessa Copa do Brasil. Equipe de Série A. Tá? Já tivemos algumas surpresas, né? Mas eu acredito que o Bahia possa avançar. Bahia, Azuris, o Bahia deverá avançar. Juventude e São Paulo, mais um duelo de Série A. Juventude campeão da Copa do Brasil, 1999. O São Paulo, de tantas e tantas conquistas, esta é a conquista que falta. São Paulo jamais venceu a Copa do Brasil. Sua melhor participação foi na Copa do Brasil de 2000. Naquele 9 de julho, o São Paulo perderia a Copa do Brasil ali no apagar das luzes para a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro, que é o maior vencedor nessa competição. Juventude de São Paulo. O Juventude vem alternando altos e baixos, muita oscilação, mudança também de comando. E o São Paulo busca, vai tentando montar um time aí, buscando aí uma afirmação, né? Também rola pressão nos bastidores.
um ligeiro favoritismo para o São Paulo avançar nessa terceira fase. Aí temos a Portuguesa Carioca contra o Corinthians. Acredito que o Corinthians possa avançar. Ceilândia contra a equipe do Botafogo. O Botafogo tem mais potencial para avançar. Atlético Mineiro contra a equipe do Brasiliense, o Jacaré. O Brasiliense que já decidiu a Copa do Brasil em 2002 contra o Corinthians. Tá? Mas o Atlético Mineiro prevalecendo a equipe que tem, o plantel que tem, a força que tem. O Atlético Mineiro, atual campeão da Copa do Brasil, deve avançar nessa terceira fase da Copa do Brasil. Que temos ainda Fortaleza e Vitória. Fortaleza até aí para dar um basta aí, né? Tem obtido aí insucessos nos últimos jogos, nas últimas jornadas. Atual campeão da Copa do Nordeste. Aqui é um confronto mais parelho, um confronto regional. O Vitória pode oferecer sim alguma dificuldade, mas o Fortaleza tem um ligeiro favoritismo para avançar nessa terceira fase. Temos Tocantinópolis e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o atual vice-campeão da Copa do Brasil. Perdeu o título para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil 2021. Né? O Atlético Paranaense é favorito para avançar nessa terceira fase. Aí temos Palmeiras e Juazeirense. Meus amigos, essa Juazeirense eliminou o Vasco. Na segunda fase, na fase anterior. Mas serve também de alerta ligado para o Palmeiras. O Palmeiras também surpreendeu muita gente. Palmeiras, na edição da Copa do Brasil 2021, surpreendeu, sendo eliminado para a equipe do CRB, né, em pleno Allianz Parque. E o Palmeiras, então campeão da Copa do Brasil 2020, perderia a classificação em casa para a equipe do CRB em 2021. Dessa vez, acredito que não deverá ter surpresas e o Palmeiras deverá avançar à próxima fase. Então o Palmeiras deve eliminar a equipe do Juazeirense. CSA e América Mineiro. Acredito que um ligeiro favoritismo para o América Mineiro. Pode ser que o CSA complique as coisas. Pode ser que a equipe do CSA, a equipe de Alagoas, né, possa complicar as coisas para o Coelho, mas o América Mineiro tem um ligeiro favoritismo. Tá? Muito bem treinado pela equipe do Wagner Mancini. Remo e Cruzeiro. Esse confronto ele é muito interessante. É muito interessante. O Cruzeiro, em ser de verdade, ele passa por um momento de quer se afirmar. O Cruzeiro quer se afirmar na temporada, quer mostrar que tem potencial de voltar a ser aquele, pelo menos um lampejo, um ensaio daquele Cruzeiro. Pode sim, pode avançar. É um confronto que pode ser que haja um duelo, um confronto equilibrado, um confronto com muitas possibilidades. O Remo não é uma equipe boba, mas um ligeiro favoritismo para o Cruzeiro avançar diante da equipe do Remo. Aí temos Altos contra o Flamengo. Olha, o Altos é uma equipe Brasileirão Série C, não conseguiu chegar à final do Campeonato Piauiense, mas é uma equipe que está aí tentando se arrumar. Sua pretensão maior, sem sombra de dúvidas, passa pelo Brasileirão Série C, tá? Mas vai receber o Flamengo no dia 1º de maio, né? Esse jogo que deverá aí ter uma boa expectativa aí de público, um jogo aí que é apontado como um possível divisor de águas para a equipe de São José dos Altos na temporada, mas vai receber o Flamengo, né? Então o Flamengo
Flamengo, pelo potencial que tem, pela história que tem, 3 vezes campeão de Copa do Brasil, tradição e elenco, né? Então, não deve ocorrer surpresas. A participação do Altos tem tudo para se você comparar, né, Altos ou Flamengo. O Altos pode até dificultar as coisas. Se esse confronto fosse apenas um jogo, as chances do Altos seriam maiores. São dois jogos. Então, o Altos pode sim complicar alguma coisa e tudo mais, mas eu não acredito. Eu acredito que aqui não deverá ter surpresas e o Flamengo deverá avançar. Coritiba e Santos deverão fazer o duelo mais equilibrado nessa terceira fase da Copa do Brasil. Terceira fase, duelo de equipes da Série A. Se enfrentaram agora no final de semana, o Santos venceu 2-1, mas é um confronto muito equilibrado. Olha, difícil apontar um favorito para quem possa avançar, mas um palpite: Coritiba, Santos. Primeiro jogo no Couto Pereira, segundo jogo deverá ser na Vila Belmiro. Muito difícil. O Santos tem um baita goleiro, sempre gosto de falar isso, né, nos vídeos. João Paulo, uma equipe aí que também está se afirmando com o Fabian Bustos, né? O Coritiba também, que aí na sua volta à Série A também buscando aí uma afirmação, né? Tem um Gamalho ali que tem feito gols aí, com boas participações aí na equipe do Coritiba, fora outros, Andrei, né? É um duelo equilibradíssimo. O Santos, que chegou a essa terceira fase, olha, na Bacia das Almas. Teve que ir para os pênaltis para eliminar a equipe do Fluminense. Do Piauí. Muitas dificuldades. Mas o Santos chegou, tem história, já venceu a Copa do Brasil em 2010. O Coritiba chegou em 2 oportunidades, 2 vezes a final da Copa do Brasil. Nunca foi campeão. Mas, como eu dar aqui algum palpite e tudo mais, um ligeiro favoritismo para a equipe do Santos. Avançar. Bom, meus amigos, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos. Espero que tenham gostado. E estou lá no Instagram, iniciando aos poucos aí as atividades. E espero que tenham gostado. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um bom dia a todos.